Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 24 de janeiro de 2026. Pare tudo o que você está fazendo. Obviamente, não precisa largar tudo agora e sair na disparada e nem se recolher, mas pare tudo aquilo que você está fazendo ao longo dos últimos tempos. E não precisa parar para todo o tempo. Pare apenas alguns minutos. Um tempo curto, o suficiente para que você possa escutar a tua alma. Vivemos aquele momento mais esperado pela nossa alma, no seu nível mais elevado, que tudo sabe. Embora ainda tenhamos muitas dúvidas, tenhamos ainda muitas preocupações, muitos temores, e vemos que realmente ao nosso entorno as coisas parecem andar de mal a pior. Mesmo assim, o momento que estamos vivendo é único e o mais importante em todos os tempos, desde a primeira vez que nós encarnamos neste planeta Terra. Então pare tudo o que você está fazendo. Em algum momento do dia, da noite, algum dia da semana, em qualquer hora que você possa dar este tempo. Como eu disse, não é um tempo longo, não vai deixar de frequentar os lugares que você frequenta e nem ir ao trabalho onde você tem as suas obrigações. Mas pare tudo o que você está fazendo quando você tem um tempinho, alguns minutos. Em alguns períodos, em alguns dias, o tempo necessário para fazer uma reflexão e escutar a voz da alma, porque a alma sabe. No nosso subconsciente, a voz da alma se manifesta e ela está nos dizendo que é preciso ter paciência, é preciso acreditar, é preciso confiar, é preciso fazer algumas mudanças, não são tão grandes assim, que nos traga desconforto e sofrimento. Apenas algumas mudanças que a princípio podem parecer um transtorno, mas que logo adiante se mostram como a solução das coisas que a gente entende como difíceis. Se não parar o que você está fazendo, você não vai escutar essa mensagem. Não essa mensagem que eu estou dizendo aqui da minha voz, através desse vídeo, através do meu canal, mas aquela voz que vem de dentro de você. Eu apenas estou aqui ativando uma chave que vai fazer com que você escute essa voz. Uma chave que faça você dar este pequeno tempo, essa pequena folga nas tuas lides diárias, porque tempo sempre temos. Muitas pessoas dizem, eu não tenho tempo, estou sempre ocupado. Sim, é verdade, porque nós geralmente temos o que fazer. E quando não temos o que fazer, arrumamos um pretexto para ter o que fazer. Mas muitas vezes são os afazeres que nos ocupam o tempo naquelas ocupações não tão necessárias, preocupações que nos trazem apenas um tempo precioso que vai ser perdido porque são coisas desnecessárias. Nós temos uma mente que é a memória biográfica deste corpo, nesta encarnação. E nós vivemos
os dois mundos neste tempo vivido até aqui. Temos as coisas cocriadas dentro da velha energia da velha Terra. E já temos novas energias da nova Terra surgindo. São coisas antagônicas, completamente diferentes, mas que seguem um caminho da ascensão da nossa alma, da transição planetária, deste final de transição. Quantas encarnações você tem? Quantas encarnações eu tenho? São muitas centenas. Alguns de nós têm até mais de 1000. Vivemos as experiências na luz e na sombra. Guardamos em nossas memórias de alma, nos nossos registros akáshicos, o sentir de cada experiência. E temos experiências maravilhosas, mas também passamos por experiências que nos trouxeram muita dor, muito sofrimento. Muitas vezes experiências que podíamos ter evitado, mas que o nosso ego gritava para que fosse experienciada aquela ação. E quando nós não ouvimos a nossa consciência interna, a nossa alma, e nós ouvimos a nossa mente, fica mais fácil cair fora do trilho e depois precisamos um esforço muito grande para recolocar o trem novamente no trilho. Foi o que aconteceu tantas vezes. Muitas vezes. E essas lembranças, elas nos causam ainda desconforto e dor, porque são feridas mal cicatrizadas. São experiências que ainda não foram superadas, porque o fracasso foi muito duro. Já dissemos tantas vezes que a experiência, quando nós cocriamos na sombra, no negativo, ela não é necessariamente uma ação que vai gerar uma reação negativa de dor e sofrimento. O grande segredo é quando já temos a consciência de que aquela ação não é útil, não é mais necessária, sabemos os resultados, as consequências, mas porque no momento ela nos traz certas vantagens. Obviamente a opção é para continuar, mesmo sabendo que aquela trilha nos levará ao fracasso, ao abismo. Mas é preciso também experienciar este tipo de ação, sabendo que já não serve mais e ainda assim fazer novamente, repetir uma, duas, muitas vezes. Os resultados são sempre depois diferentes, porque se eu repetir 2 vezes uma experiência negativa, eu tenho um resultado. Se eu experienciei 10 vezes aquela experiência negativa, eu tenho outro resultado muito mais negativo. E às vezes a alma precisa de um corretivo, precisa da dor para se equilibrar, porque o ego, enquanto a alma está encarnada, ele é muito poderoso. É preciso controlar este ego, não eliminá-lo, porque o ego é importante. Ele nos move uma energia que nos faz buscar, procurar, criar. Ele nos estimula, mas ele precisa ser equilibrado. Então, pare tudo o que você está fazendo e veja se você ainda não está alimentando este ego. Veja quais as respostas que a tua alma te dá. É uma atenção que você não vai escutar de fora nenhuma mensagem. É uma atenção para com você mesmo,
E a resposta é única para você, porque é a tua consciência, a tua alma que faz este você, que vai te dar essa resposta. As respostas nunca estão fora, nem mesmo dentro daquilo que nós chamamos de mente. Porque a mente, ela tem o conhecimento desta vida. A mente nossa não tem recordações das vidas passadas, porque a mente que está nesse corpo, está nesse cérebro, nesse sistema neural, e não é o mesmo daquele corpo da outra encarnação anterior. Porque a alma não está na mente, a alma está no coração, no sentimento. E este é o mesmo ser que estava na outra encarnação, porque a nossa alma é imortal. Você já esteve encarnado tantas vezes e você sempre foi você. Essa tua consciência. Mas não essa tua mente. Por isso é preciso calar a mente. Porque a mente está viciada naquilo que você conhece desta encarnação. Você não vai conseguir lembrar nenhuma informação de vidas passadas, nenhuma mensagem da tua alma através da mente. Porque a mente te dá uma resposta e outra, sucessivamente sem parar. Ela não te dá espaço para você ouvir a tua alma. A resposta sempre está dentro de você, mas está na paz do seu coração. É lá que estão os segredos que você precisa decifrar agora. Porque aquilo que a mente conhece serviu para aquele momento que ela cocriou, mas a experiência está ainda embrulhada das possibilidades do ego. É preciso fazer essa reciclagem. É preciso fazer a separação daquilo que é útil, aquilo que não é útil, aquilo que eleva e aquilo que não eleva. Por isso é preciso parar tudo o que se está fazendo. Porque a mente não deixa você pensar. Ela te faz muitos cálculos ao mesmo tempo e te deixa confuso. Mas o coração, ele é justo, ele é honesto, ele é sadio, ele é puro. Ele não vai te embrulhar em nenhuma situação. Ele vai te dar soluções. Soluções que realmente servem para a tua alma, que vão te elevar, porque agora nesta encarnação final, na condição de provas e expiações desse planeta Terra, o que importa é realmente fechar esse ciclo, e é a alma que vai fechar o ciclo. A mente e o corpo físico, como sempre, ainda precisam, pela última vez, ser desmaterializado na hora certa, quando a alma desencarnar, sair desse corpo, deixar de animar esse corpo. É claro que vai ter uma parte da humanidade que vai seguir ainda em tempo físico, corpóreo, a alma encarnada, no final da transição. E a Terra não vai ficar desabitada em nenhum momento, então muitas almas continuarão já num corpo mais sutil. E depois tem um tempo dentro da nova Terra também para se utilizar o que falta, ajustar esse corpo para o corpo da nova Terra. Então a própria mente, o próprio cérebro, o sistema neural também vai se ajustar. Mas nós temos que pensar no hoje. Nós não temos o ontem nem o amanhã para resolver as coisas. Nós temos o presente momento, o agora. E este agora é um presente tão importante que é chamado de presente justamente porque nós temos a oportunidade de corrigir
a nossa história, o nosso passado, mudando algo agora. Porque não podemos retroagir com o tempo. E também não podemos avançar lá no futuro sem que o tempo chegue. Então nós temos o agora para mudar o passado, sem voltar ao passado. E temos a oportunidade de traçar um ponto no futuro onde queremos chegar, sem avançar no futuro, no tempo linear que ainda vivemos. E as mudanças se fazem necessário como nunca, mas elas estão alinhadas com o nosso coração, não com a mente calculista. Ah, mas se eu não vou fazer isso, se eu não trabalho lá, se eu não resolver essa questão, se eu não programar o futuro, então eu não vou ter sucesso. Bom, eu diria que tudo isso nós pensamos, eu já pensei assim também, você pode estar pensando ainda e muitos vão continuar pensando assim. Faz parte, é a vida. Mas se tudo vai mudar, esta é a informação que nós temos, e vai mudar muito em breve. Nós vamos ver essas mudanças dentro desta nossa encarnação. Então, não vejo por que a necessidade de perder tanto tempo arquitetando o futuro. É certo que a disciplina é muito importante, é certo que se organizar, a organização é muito importante. Mas se eu faço hoje o que tem que ser feito hoje, compreendendo que a vida é dinâmica e que tudo muda o tempo todo, porque tudo é movimento, o tempo que eu vou perder planejando algo que eu nem sei se vai acontecer e se eu vou conquistar aqui, eu posso estar deixando de produzir algo que agora eu poderia estar produzindo. Este é o segredo. Por isso, pare tudo o que você está fazendo e escute a sua voz interior, a sua alma. Muitas pessoas me dizem, ah, mas eu faço isso e não escuto nada. É preciso treinar, porque a mente ela sempre se impõe. Se nós não temos uma concentração suficiente, a mente não deixa. Ela não nos dá folga. Ela ocupa o nosso tempo o tempo todo. E ela te dá uma resposta e mais outra, e uma contradiz uma e uma contradiz a outra, e no fim embaralha tudo e não sabemos mais o que fazer. Por isso, a mente é importante, mas ela é como um instrumento da alma que é usado de acordo com a necessidade, mas a alma tem o seu propósito. A alma lembra das suas vidas passadas, a alma sabe todo o percurso percorrido até aqui e sabe aquilo que ainda vem pela frente. Quais as curvas, quais as subidas e as descidas que ainda teremos. Estar mais confiante, estar mais tranquilo, mais sossegado. Lá fora, o caos está barulhento. Aquilo que vai deixar de existir neste planeta Terra está gritando. São os estertores da morte, como se diz. Aquelas sombras, aquelas energias negativas estão deixando o planeta Terra, mas elas gritam, fazem barulho. Nós não podemos dar energia para elas permanecerem mais tempo. Certo que muitas pessoas vão sofrer alguma dificuldade, algum desconforto, algum problema em função dessa energia negativa que está deixando o planeta, porque tem alguma coisa alinhada ainda com aquilo. Então, se eu sou afetado por uma energia negativa de alguém que está ainda vibrando na velha Terra e naquilo que vai deixar de existir
é porque eu tenho dentro de mim ainda alinhamentos com aquela energia. Eu preciso fazer a limpeza, e esta é uma oportunidade. Não estou concordando com certas situações, com certas pessoas, com a ação de certas pessoas, com certos governantes, com certo rumo que estão dando para um país, para o planeta, enfim, para uma entidade, para qualquer coisa. Isso me afeta no dia a dia, isso me atrapalha, me preocupa, me deixa raivoso. É porque então eu tenho algo ainda que vibra naquela frequência dentro de mim, que me tira a paz. Se eu não tenho mais nada que está naquela frequência, nenhum alinhamento com aquela frequência negativa, eu vou ver o drama sem fazer parte do drama. Eu vou assistir a avalanche descer a montanha, mas eu não estou em risco, eu estou seguro. Quantas vezes já foi dito, ninguém vai passar por aquilo que não precisa passar, a não ser que escolha estar lá, se envolvendo com uma coisa que não deveria. Mas tem muita injustiça nesse mundo. Sim, tem muita injustiça. E essa injustiça que está sendo praticada, aqueles que a praticam terão que passar por outro lado do injustiçado, em algum momento, no futuro, porque é uma semeadura. Então aqueles que sofrem hoje a injustiça também cometeram injustiça em vidas passadas e agora estão tendo a oportunidade de equilibrar as energias e limpar a sua ficha. É claro que às vezes tem algumas almas que passam por sofrimento, injustiças, porque estão ali com uma missão. Existem muitas almas missioneiras ou missionárias que estão nesse planeta Terra para mudar algo e elas se sacrificam por causa disso. Passam pela dor que não seria mais necessário. São almas elevadas. Mas eu sempre digo que quando é uma missão, a dor é muito mais suportável do que quando é uma punição. Quando é um karma que está sendo quitado, qualquer dor, por menor que seja, é muito dolorosa. Talvez não é importante para os outros, mas para aquele que sofre. Pode parecer um tormento insuportável. A missão, muitas vezes as pessoas dizem, mas aquela pessoa está sofrendo horrores, mas se é uma missão, ele está sentindo a dor. Mas ele não sofre como nós imaginamos, porque a missão, ela vem também carregada de um júbilo. Eu não digo um prazer, porque a dor, nenhuma dor é prazerosa, mas um prazer de missão cumprida. Então ela equilibra o negativo da dor e o positivo da missão cumprida. Porque a dor ela é relativa. Às vezes ela é uma opção. A pessoa não precisa passar pela dor, mas ela escolhe ações e vai enfrentar a dor. Por quê? Porque ela quis fazer aquela ação, não precisava. Nós já aprendemos nas vidas passadas, e nesta também, as lições que faltavam. Por que agora querer arriscar? Porque aquilo vai me dar lucro, aquilo vai me dar uma vantagem enorme, aquilo vai me dar um poder extraordinário. Sim, momentâneo. Daqui a pouco tudo isso se esvai como uma névoa quando o sol começa a esquentar. Pura ilusão. Então, vamos fazer aquilo que realmente importa. Pare tudo o que você está fazendo, escute a tua alma. Não precisa de muitos minutos. Você merece ter este momento, este encontro de você com você mesmo. Essas mensagens, elas podem vir através de uma meditação, do calar a mente, mas elas podem vir também através de mensagens
Mensagens inesperadas, como você abriu lá a internet e de repente viu uma mensagem, um videozinho, um texto, e aquilo despertou em você algo, como se fosse acender uma chama que estava ali, mas estava apagada. Então essas mensagens podem vir através de qualquer meio, inclusive por este vídeo que eu estou agora apresentando a vocês. Permita-se ouvir com o coração aberto, receptivo, sem resistência. Às vezes nós vemos pessoas que não concordam com certas mensagens, mas é claro, cada mensagem tem uma parte apenas da informação. Serve para umas pessoas, não serve para outras. Mas não precisa brigar, não precisa resistir, não precisa enfrentar. Você não tem razão 100% daquilo que você acredita. Você tem apenas uma parte da verdade. Assim como eu, como todos. Se o outro tem a outra parte da verdade, ela pode não estar muito alinhada com a minha, porque a outra parte talvez diferente. É como o dia e a noite. Quem está durante o dia diz, agora o sol está ardente. O outro está lá no outro lado da terra, está à noite. Ah, não, agora é noite. Como vai ter sol ardente? Você não sabe que a terra gira sobre si mesma, então ele não sabe que onde é dia e onde é noite ao mesmo tempo. Porque tem uma parte da terra que é banhada pela luz e tem outra que está do outro lado, virado, né? O sol tem uma face para o sol e uma parte oposta. É preciso compreender alguma coisa um pouquinho para não ficar discutindo bobagens. Quanto tempo se perde discutir opiniões? Eu vejo muita coisa, mas eu não fico discutindo. Para que eu vou perder meu tempo? Meu tempo é muito útil para perder com discussões. Eu vou buscar aquilo que ressoa comigo, aquilo que eu concordo. Aquilo que eu não concordo eu passo por cima, faço vistas grossas, nem perco o meu precioso tempo. Aquele ditado que diz, enquanto os cães ladram, a caravana passa, aquilo é maravilhoso, porque é muito antigo esse ditado, mas já naquela época alguém tinha consciência das coisas para dizer e afirmar uma frase dessas. Muitas pessoas ficam discutindo bobagens que não têm sentido nenhum. Que diferença vai fazer para a tua ascensão da alma aquilo? É como discutir o sexo dos anjos. Isso vai fazer uma diferença? Não faz. Nenhuma, aliás. Um dia a gente vai saber as verdades, não precisamos discuti-las hoje. Agora, quando nós afirmamos um conhecimento, um entendimento dentro de nós, para nós aquela parte se torna verdade, até o dia que ela é contraposta e vem outra informação diferente que vai modificar aquilo. No mundo de terceira dimensão, de consciência, nada é definitivo. Aliás, a maior parte das coisas são ilusórias. Então, por que discutir? Por que perder tempo? Pare tudo o que você está fazendo e escute a tua alma. Se não tem ninguém para te orientar, para te informar, para te dar um assunto novo, uma novidade, escute a tua alma terá novidades, porque ela sabe muito mais. A tua alma sabe mais do que qualquer ser humano que use a mente para falar, para dizer algo, para interpretar algo, porque a alma é muito superior. A alma é uma consciência que tem dentro de si já dimensões superiores à terceira dimensão. E os seres humanos encarnados ainda
convivem com a terceira dimensão. Limitado. Tudo é limitado, porque tem os véus do esquecimento. A alma não tem véu do esquecimento. Nós viemos com o véu do esquecimento para fazer as experiências novas. Mas a alma, se nós pudermos escutar ela não está envolta no véu do esquecimento. O problema é como escutar. É difícil, porque nós temos muitos vícios, muitas crenças limitantes. E isso impede que a gente escute algo completamente diferente. Então, pare tudo o que você está fazendo e escute a tua alma. E com o passar do tempo, você vê quantos saltos você consegue dar nesta caminhada. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.